Amém? Então eu quero ler aqui com vocês na palavra de Deus, aqui, a partir do versículo 25, quero pregar dentro desse texto aqui, né, a palavra do Senhor, e com certeza esse Deus vai continuar falando conosco, alegrando, fortalecendo o nosso coração, em nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 25. Eu fiquei feliz de conhecer também a esposa do pastor hoje, né? Que Deus abençoe. Eu fui na casa dele, né? Você estava trabalhando, mas hoje tenho o prazer de conhecer. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não trabalham, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, com que comeremos, com que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pode se assentar. Senhor, nós te louvamos pela leitura da tua palavra, Senhor. Continua falando conosco, Pai, alegrando, animando, fortalecendo e alimentando a nossa alma, a nossa fé na tua presença, Senhor. E o Senhor cuide de nós em todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero trazer uma mensagem, ela tem o título assim, o tema assim: confiança ou ansiedade? Qual nos domina? Confiança ou ansiedade? Qual nos domina? Nós sabemos que a ansiedade, ela é um estado, né, psicológico de apreensão ou medo, né, provocado pelas antecipações ou situações desagradáveis ou perigosas. Ansiedade, ela traz ao nosso coração, né, algo que não provém de Deus. A ansiedade, ela tem dois lados, ela tem um lado bom e o lado ruim. A ansiedade boa é aquela que te leva a saber que você tem seus afazeres e você fica ansioso para fazer, para adquirir, aquela coisa toda. Mas essa ansiedade que Jesus, aqui ele fala, é uma ansiedade descontrolada. É uma ansiedade que nos leva a ficar apavorados, com medo, estressados e até mesmo confusos. Então Jesus, ele trabalha o coração dos discípulos para que eles não andassem conforme o curso do mundo, dos gentios, né? Que eles andavam ansiosos em busca das vestes, da comida, da bebida. Eles andavam preocupados com todas essas coisas, mas não se preocupavam com Deus. Então Jesus olhou os seus discípulos e viu os seus discípulos também preocupados, porque Jesus, ele conhecia o coração dos seus discípulos. Ele conhecia o que passava na mente dos seus discípulos, sem eles falarem palavra alguma. E Jesus olha para eles e vê essa ansiedade tomando conta, né? Porque muitos deles abandonaram tudo para seguir a Jesus. Abandonaram seus empregos, abandonaram muitas coisas, sua família, para seguir a Jesus, para ser um discípulo. Então, nessa trajetória, nessa caminhada, então a ansiedade, né, veio tomando conta dos seus corações. E eles começaram a se preocupar com a comida, com a bebida e com o vestuário. E Jesus, então, ele começa a repreender essa ansiedade destrutiva.
essa ansiedade que não acrescenta nada na vida daquele que é tomado por ela. Então nós vemos que Jesus, então, ele diz: olha, não andeis ansiosos. Ou seja, por que vocês estão se preocupando tanto assim? Por que vocês estão deixando essa preocupação tomar conta do coração de vocês, a ponto de vocês começar a duvidar? Ao ponto de vocês chegarem e começar a olhar para o outro lado, sendo que vocês agora têm que se ter uma missão. Agora eu chamei vocês para a realização de algo. Então Jesus combate esta ansiedade, e Jesus ali começa a trazê-los para uma confiança. Confiança é um ato de fé, de confiança. Então nós vemos hoje, não é diferente para nós. Nós também hoje estamos nesse mundo, assim como os discípulos enfrentaram essa dificuldade, nós hoje também enfrentamos. Hoje se vê na igreja, no meio do povo de Deus, muitas pessoas ansiosas por causa das questões da vida, os problemas da vida. É por isso que Jesus disse: olha, não se preocupe com isto. As pessoas hoje não têm mais aquele entusiasmo para seguir a Deus, para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. Por quê? Porque o seu coração, sua mente já está tomado por outras preocupações que têm distanciado ele da presença de Deus, daquilo que é mais importante, daquilo que é primordial. Então nós vemos que Jesus combateu isso. Olha, vocês estão perdendo foco, vocês estão perdendo alvo, vocês estão começando a declinar para onde vocês não podem ir. Vocês foram chamados para andar para um caminho diferente. Então agora Jesus vai repreender: não andeis ansiosos. No versículo 25, por que vocês estão andando ansiosos pela vossa vida? Quanto ao que haver de comer e beber, e Jesus então ele traz ao coração desses discípulos o despertar da confiança. E é isso que nós temos que ter hoje. Porque hoje nós vivemos nessa terra, e nessa terra nós vamos enfrentar todo tipo de situações que vai abranger todas as áreas da nossa vida. E nós não podemos deixar que estas coisas venham tomar no nosso coração o desejo maior, a alegria maior, que é de estar na presença do Senhor em confiança, com a certeza de que Deus cuida da gente. Que Deus ele cuida, embora que nos momentos difíceis ele sempre estará cuidando da gente. Então Jesus então traz ao coração dos discípulos, dizendo: não andeis ansiosos. O que é mais importante? Eles estavam tão ansiosos que eles estavam se preocupando com aquilo que era de menos importância. Eles estavam se preocupando com a comida, o alimento. E quem é mais importante? A vida ou o alimento? A vida. Porque para que serve o alimento? Para a vida. Sem vida não precisa de alimento. Então a vida é mais importante do que o alimento. É por isso que Jesus, quando Satanás o foi tentar, quando Satanás chegou para provar Jesus, quando Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo no deserto, quando Satanás viu, quando chegou Jesus lá, identificou Jesus com fome, porque estava jejuando 40 dias e 40 noites. Então Satanás chegou logo para pegar onde estava a necessidade de Jesus. Estava com fome. Então ele olhou para Jesus: está com fome, Jesus? Olha essas pedras aí, transforma ela em pães e se alimente. Mas Jesus olhou e disse: não, Satanás, eu não estou aqui para fazer tua vontade, eu estou aqui no propósito com o Pai. E ele disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus, meus irmãos. Então Jesus queria: o que é mais importante para vocês, a veste ou o corpo? O corpo é mais importante do que a veste, porque a veste existe por causa do corpo. Então eles estavam tão ansiosos que eles estavam trocando as coisas, eles estavam perdendo o real valor das coisas, eles estavam trocando os valores. Então hoje não é diferente. Não é diferente para nós. Hoje nós passamos processos aqui. Mesmo sendo cristãos, nós passamos privações em alguma área, alguma situação. Mas nós não podemos deixar que esta privação ou essa situação difícil possa nos influenciar a ponto de nós começarmos a deixar os nossos corações se esfriar para com Deus, meus irmãos. Não podemos, porque Jesus disse ao seu discípulo: o que é mais importante? Ao alimento ou a vida? Mas Jesus vai dizer para eles: o mais importante é a vida do que a comida.
O corpo é mais importante do que a vestimenta. Então o Senhor então diz, então aí Jesus entra numa revelação profunda e mostra na natureza o cuidado de Deus, para mostrar para eles, olha, ele começa dizendo, observai as árvores do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que elas, do que as aves? Então Jesus está mostrando, se Ele cuida das aves, Ele não vai cuidar de vocês? Ele não vai dar alimento para vocês? Por que vocês estão se preocupando? Então, o entendimento desta confiança em Deus tem que permanecer no nosso coração. E Jesus queria erradicar aquela ansiedade daninha que estava brotando no coração deles, ia minar aquela caminhada deles com Jesus. Jesus, olha, vocês estão declinando para o lado errado. Vocês não estão compreendendo o que eu quero trazer para vocês. Eu vos chamei para andar diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que é o Criador de todas as coisas. Ele alimenta, Ele fez as árvores, Ele criou as árvores, e elas estão aí, elas não morrem de fome, porque o papai, elas não trabalham, elas não ajudam, elas não têm celeiro, mas o papai do céu cuida delas e sustenta elas, nenhuma morre. Então nós precisamos entender hoje isto. O que nós mais precisamos entender é isso, que quando nós começamos a deixar de buscar em Deus, para buscar aqui nesse plano físico, nós passamos a perder. Em vez de nós conseguir resolver, nós acabamos atrapalhando tudo, embananando tudo, porque a gente começa a perder o foco da direção de Deus. Mas quando nós entendemos que é Deus quem provê, que é Deus que age, que é Deus que move as coisas, aí nós passamos a descansar em Deus e confiar na sua providência. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não tenho, mas o meu Deus tem para fazer na minha vida. E é isso que é importante nós guardarmos hoje no nosso coração, e não deixar que o cuidado desta vida nos roube a certeza e a esperança da eternidade. Porque nós precisamos focar no céu. Então o Senhor Jesus, Ele trabalha o coração dos discípulos, e Ele repreende esse mal no coração dos discípulos. Porque a ansiedade, ela leva a gente, a ansiedade descontrolada, ela nos leva a tomar atitudes erradas. Ela nos leva a tomar posicionamentos errados, a fazer coisas erradas, a não esperar o tempo de Deus, a não esperar uma direção de Deus, e até mesmo o cuidado da palavra de Deus. Nós começamos a esquecer a palavra e começamos a buscar outros meios para resolver a nossa questão. Então a ansiedade desenfreada, ela leva a gente, ela impulsiona a gente na contramão de Deus. É por isso que o Senhor disse, não, ela não vai acrescentar nada na vida de vocês. Aqui no versículo diz 27, olha, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por mais que nós queremos ficar apressando a querer que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, nós não vamos poder fazer nada. Nós não podemos mudar nada. E a ansiedade, ela leva a gente a querer ver as coisas acontecendo dentro da nossa vontade, dentro do nosso plano. E aí é onde nós muitas vezes se frustramos. Tem muita pessoa dentro da igreja frustrada porque está tão ansioso, tomado por uma ansiedade desenfreada, que ele tem que resolver seu problema, e tem que ser na hora que ele quer. Ele não aguarda o mover de Deus. Então ele começa a ficar desesperado. Vai passando os dias, vai passando os meses, e essa pessoa vai perdendo a fé, vai ficando desanimado, carregado de angústia, de frustração, porque ele não aprendeu a descansar e confiar em Deus. Está deixando de ser levado, tomado pela ansiedade. Então, por mais que nós vamos querer fazer, querer ver acontecer, não adianta. O negócio é descansar em Deus e confiar no bom cuidado do Senhor. Aí Deus, Ele age, Ele entra em cena na nossa vida. Então nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos agarrar isso. É isso que Jesus estava passando para os seus discípulos. É isso que Jesus estava passando para eles. Olha, vocês têm que aprender a confiar em Deus e depender de Deus. E Jesus então diz para eles, se vocês ficar ansiosos, não vai acrescentar nada. Por quê? Porque você vai querer viver o hoje, o amanhã hoje, e não tem como você viver o amanhã hoje, tem? Não tem jeito de eu viver uma semana, antecipar uma semana, antecipar um ano, não tem como eu fazer isso.
Provérbio diz que os planos vêm do coração do homem, mas a resposta da boca vem de onde? Vem de Deus. Você pode projetar, você pode, mas quem vai dar o ponto final, a palavra final, vai ser Deus. E não tem para onde nós fugir, por mais que nós queiramos atravessar as coisas, não adianta. Nós vamos somente sofrer, nós vamos aumentar o nosso sofrimento, a nossa angústia. É por isso que hoje é o nosso dia. Agora, o presente é o nosso momento. Então não adianta eu querer viver amanhã, que é sábado aqui, agora não tem como, ele tem que esperar ele chegar. É por isso que o texto vai dizer aqui, olha, abasta cada dia o seu próprio mal. Porque cada dia nós já temos a luta daquele dia, a carga daquele dia. E se nós queremos trazer o outro dia que ainda nem existiu, nem existe ainda para esse presente, nós vamos sofrer antecipadamente. Nós vamos trazer um sofrimento que ainda não existe sobre um sofrimento que já está existindo. Aí vai ficar pesada a carga. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Eles não esperam. Então hoje, né, por isso nós vemos cada dia de uma vez. Nós não podemos viver um mês inteiro. Dia após o outro. Então Jesus diz, não adianta vocês ficarem ansiosos, porque não vai acrescentar nada na vida de vocês, não vai acrescentar nem um dia, não vai acrescentar mais nenhuma hora, não vai acrescentar nem mais um ano para vocês, vai ser inútil, vai sobrecarregar vocês, e vocês não vão conseguir nem viver o presente, de tão amargurado que vocês vão ficar. Então hoje nós precisamos colocar na presença do Senhor e entregar, confiando que Deus é quem está agindo, e que Deus é que está no controle. Hoje é o nosso dia aqui, nós passamos crendo, é como se é um plantio, nós plantamos hoje, mas com certeza Deus vai nos fazer colher amanhã. Então é isso que nós temos que entender. Então Jesus, então, ele repreendeu esse sentimento de ansiedade desenfreada. Ele disse, pare com isso, não fique assim. Então eu digo para você hoje também, meu irmão, minha irmã, não fique ansioso. Talvez a luta está te apertando, talvez o negócio está arrochando, e você está ficando, né, cada dia mais apreensivo, está perdendo sono, não está comendo direito, o medo, o pânico está tomando o seu coração, e você não sabe o que fazer mais, e você passa a noite em claro, amanhece o dia, e nada, essa mesma circunstância, este mesmo sentimento te escravizando, te sufocando. Mas hoje o Senhor Jesus te convida a colocar no altar da presença de Deus, e confiar e descansar, porque esse Deus cuida de você. Jesus repreendeu, não adianta vocês ficar preocupados com a comida, com a bebida e com o vestuário. O vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Ele sabe por quê? Porque Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Para Deus não existe divisão entre passado, presente e futuro. Para ele tudo é a mesma coisa, ele está no entendimento de todas as coisas, e nada foge da presença dele, do entendimento, do conhecimento dele. É por isso que nós precisamos confiar em Deus, porque ele sabe a nossa necessidade. E não adianta nós nos desesperarmos. Eu digo isso porque o meu sogro, né, quando eu casei, ele foi contra o meu casamento. E todas as vezes que ele me via, ele rangia os dentes. Ele prefere ver o cão do que ele. Ele falou assim, até meu telefone é vermelho. Até meu telefone é vermelho. Mas eu não gosto de preto. Entendeu? Então, e foi passando, eu fui casar, fui pedir a autorização dele, ele autorizou, mas não entrou na igreja. Quem entrou foi o tio dela com ela. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, está nas tuas mãos, sempre orando, buscando a presença do Senhor. E Deus ele é bom, Deus ele é muito maravilhoso. E a gente não precisamos nos desesperar, não precisamos temer, mas somente confiar em Deus. Então entreguei na mão do Senhor, casei com ela, fui abençoado, graças a Deus. Casei no ano de 1994, o Eliezer participou do meu casamento. Não, você não estava lá ainda não. Depois já estava casado, recém-casado. Então casei no ano de 1994, ele não entrou. Mas já agora, no ano de 2010, Deus criou uma situação para jogar a barreira por terra.
E ele precisou passar de um processo tão difícil, ele teve que passar por um processo tão ruim, que a única pessoa que apareceu do lado dele para ajudar fui eu. Né? O meu cunhado tinha falecido, ele veio para o enterro. E quando ele veio, ele bebeu e começou a arruaça, entrou no bar, xingou os homens, estava lá, um sacou a arma e meteu 3 tiros nele. E eu estava lá próximo, e quando eu fui lá, ele estava jogado no chão, e as pessoas diziam, deixa ele morrer, né? Deixa ele morrer. E eu falei, não, ele vai morrer não, nós vamos levar ele agora. Um amigo meu ia passando, eu pedi, parou o carro, pegamos ele, eu tirei minha camisa, eu coloquei nos ferimentos para estancar o sangue, coloquei dentro do carro, e fui com ele para o hospital. Ele segurava na minha mão, falou assim, eu vou morrer, não deixa eu morrer. Tu não vai morrer não, Deus tem um plano, tu não vai morrer não, segura firme. Levei a ele até a porta do centro cirúrgico, e ele entrou para dentro, né? Passou a noite, o resto da noite sendo operado, voltou para a enfermaria, e depois daquele dia então, ele passou a me amar, meu irmão. Passou a me amar. E agora recentemente eu fiz a renovação de votos na boda de cristal de 21 anos de casado, né? E ele não entrou comigo na primeira, né? Mas né, depois de 21 anos ele entrou com minha esposa e me entregou ela no altar, meu irmão. Glória a Deus. Então veja só, dá um glória a Deus aí. Então não adianta, pode dar um glória a Deus aí bem forte, meu irmão. Então não adianta a gente se desesperar, nós temos é que confiar em Deus. Hoje ele me ama de graça, uma pessoa que ele odiava, mas quando nós entregamos nas mãos de Deus e deixamos Deus trabalhar, ele acha onde nós não podemos agir. Oh, Labachúria Mandarai. Ele age onde nós não podemos agir. Então por isso Jesus condenou a ansiedade do coração dos discípulos, é que vocês têm que aprender a confiar em Deus, no cuidado de Deus. E a partir do verso 30 ele começa a dizer, ora, se Deus verte assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo com que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procura todas estas coisas, e o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Está vendo só? Está vendo só o que Jesus disse? Ele sabe. Então nós não precisamos deixar a ansiedade, precisamos somente crer no cuidado do Pai. Talvez você entrou aqui hoje e está passando um processo na sua vida, e você sente a ansiedade querer tomar posse do seu coração, te sufocar. E por causa disso, irmãos, muitas pessoas desanimam da fé. Muitas pessoas abandonam o caminho do Senhor, porque não aguentam a pressão da ansiedade. É uma coisa tão esmagadora, né? Quando uma ansiedade descontrolada toma o coração de alguém, a mente de alguém, ele leva a pessoa a viver uma vida totalmente desequilibrada. E aí é onde ele não consegue se firmar na confiança, na fé em Deus. Ele não consegue acreditar, embora que ele ouça a pregação, embora que ele leia a Bíblia, mas ele não consegue, né, derramar o seu coração em confiança nessas verdades, nessas palavras poderosas de Deus como promessa para nós. Então é necessário que nós venhamos descansar em Deus. Por quê? 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 13, olha o que diz a palavra aqui, ó. 1 Pedro 5,13, olha o que diz a palavra do Senhor. 5,7, melhor dizendo, é 5,13, é 5,7. Olha aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então as nossas necessidades, quando a ansiedade vem, qual o remédio para fugir da ansiedade? Para não tomar uma proporção que possa levar você a se desesperar, a sentir medo e até mesmo ficar neutralizado na fé. É você colocar na presença de Deus. E o único meio para vencer a ansiedade é orar a Deus, é apresentar-se diante de Deus e deixar Deus trabalhar na sua questão. Porque quando você coloca no altar de Deus, ele é como que se Deus tirasse do seu coração peso, é como que a carga dos seus ombros é tirada, e Deus coloca uma paz no seu coração e uma segurança na sua alma, de que Ele está com você, e Ele não te deixará. A causa que você colocou nas mãos dEle, Ele vai agir.
Então isso é que nos conforta, é isso que nos tira essa pressão da ansiedade do nosso coração. São mães orando pelos filhos que estão nas drogas, é esposa orando pelo esposo que está na vida do álcool, que está lá na prostituição, e a mulher chorando no altar de Deus, e muitas das vezes a ansiedade vem tomar conta do coração, mas quando ela abre o seu coração e derrama diante do altar do Senhor, é como que Deus abrisse uma torneira e começasse a lavar com a lavagem do seu espírito o coração daquela serva, daquele servo, e começa a trazer o renovo, começa a trazer a renovação no seu coração. Então por isso Jesus disse para eles: olha, não adianta vocês ficarem preocupados com essas coisas, creiam no cuidado de Deus, e uma coisa para vocês basta, uma coisa só: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Está vendo como é que é? Então quem trabalha na ansiedade, não é Deus que trabalha na ansiedade. Na ansiedade descontrolada, quem trabalha é o diabo, e ele trabalha nela para oprimir, ele trabalha nela para arrancar do coração da pessoa a fé, a confiança em Deus, porque Satanás, ele sabe, se nós permanecermos confiantes em Deus, nós veremos a resposta da nossa oração e da nossa busca. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar desequilibrar, ele vai tentar tirar você, como tentou trabalhar no coração do discípulo, desviando o coração deles para o modo de viver dos gentios. Ele diz: não chamei vocês para viver assim, eu chamei vocês para fazer algo novo, algo diferente, para ser mensageiros da minha palavra, para levar esta mensagem a todas as pessoas. Então vocês não podem olhar como eles olham, vocês têm que olhar de forma diferente, vocês têm que aprender a olhar para cima e crer no cuidado do Deus Pai Todo-Poderoso. Então eles começam a Jesus, uma coisa basta, então vocês devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então hoje o inimigo luta de todas as formas. Nós somos pastores, nós vemos tantas pessoas que se assentam no banco da igreja, mas por causa de uma situação na sua vida, ele deixa o lugar da bênção e volta para o lugar da maldição. Mas por quê? Porque ele não soube lidar com isso, ele não soube administrar isso, ele não soube colocar na presença do Senhor, ele não soube esperar em Deus. Então quando nós começamos a deixar que a ansiedade tome posse e se torne a influenciar todo o nosso sentimento, a nossa emoção e a nossa vontade, nós passamos a desviar das palavras de Deus, nós passamos a desviar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então hoje é importantíssimo isso. Eu digo isso porque eu tenho passado, são 25 anos servindo o Senhor, e a maior parte desses 25 anos são pastoreando, pregando a palavra, cuidando de gente, buscando, tentando, lutando por casais, por famílias. E esta ansiedade é o que mais tem levado pessoas a descrer, a desistir do projeto de Deus para as suas vidas e para as suas famílias. Então nós precisamos lutar contra isso. Jesus condenou isso, Jesus repreendeu isso e chamou a eles para que eles tivessem confiança em Deus. Então hoje nós temos que confiar no Senhor, porque a palavra de Deus diz o quê? Quem confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Isaías profetiza, diz o quê? Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão, caminharão e não se fatigarão, ou seja, não se cansarão de caminhar com Deus. Pode vir tudo, quando vem as barreiras, ele tem asas de águia para voar por cima, meu irmão, da tempestade, por cima das lutas, porque ele está com Deus. Então é isso que nós precisamos hoje, ter esta confiança em Deus e buscar a Deus em primeiríssimo lugar. Porque quando nós aprendemos a amar a Deus e buscar a sua justiça, o seu reino, nós passamos a viver não mais para nós, passamos a viver para Deus. E aí é onde está o segredo de ter todo este cuidado de Deus sobre a vida da gente. É o que diz o Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então quando nós confiamos no Senhor, independente da circunstância, a ansiedade nunca tomará conta do nosso coração.
embora que ela venha a bater, porque somos seres humanos e somos sujeitos a tudo isso, depois da queda do homem, nós passamos por todos esses processos, mas nunca podemos deixar que esses processos tomem posse do nosso coração, a ponto de nos levar a descrer do poder de Deus, meus irmãos. Então precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e nós teremos o cuidado de Deus em todas as nossas necessidades. Nós teremos o cuidado de Deus, e Deus ele age. Eu digo você porque, olha, esse terno preto, por exemplo, aqui, ó, eu queria ter um terno preto, e não tinha, né, condição de comprar um terno preto. Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, eu queria um terno preto, né, estava chegando a festa da igreja, e meus ternos estavam tudo, né, já desbotado, e eu falei, Jesus, e só falei com ele, não falei com ninguém. Quando pensar que não, chegou o irmão lá na igreja, pastor, Deus mandou te dar um terno. Mandou te dar um... Nem sabe o que aconteceu. O alfaiate foi lá em casa, na sala de casa, medir, sob medida, irmão, mediu tudo certinho. E depois foi lá, depois de uma semana, ele trouxe o terno novinho, está aqui, eu uso ele para pregar fora. Né? Então Deus cuida da gente, Deus cuida. Eu falei, eu só pensei, mas Deus foi lá, usou alguém, está aqui, meu filho, eu visto também. Eu não vesti as ervas do campo, os lírios eu não vesti, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como a deles. Se eles, eu vesti eles, que eles existem hoje, e amanhã lançaram no fundo, quanto mais vocês, creiam em mim, creia que eu sou o Senhor que cuido de vós. Aleluia! E é isso que nós temos que crer, não importa a situação, não importa a circunstância, Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da dificuldade, da angústia, da tribulação. Então não precisamos temer. Esse tempo eu passei um processo. Estou terminando, vou só concluir isso aqui para terminar. Um processo, eu estava passando um problema de hipertensão. De hipertensão. Eu tenho 45 anos hoje. E desde os 30 e pouco, né? Eu passei a sentir esse mal. A pressão subia que não abaixava de jeito nenhum. E muitas das vezes eu fui parar lá naquela sala vermelha do hospital. Aquela sala vermelha, já viu aquela sala vermelha que tem? Eu fiquei lá naquela sala, lá naqueles aparelhos. E um dia eu entrei lá, e eu entrei num corredor no hospital de Taguatinga, e eu entrei no corredor, o piso era branco, e o corredor todo branco, e eles já tiraram a minha aliança, deixaram com a minha esposa, eu falei, pronto, vou morrer, deixei a aliança com a esposa, entrei lá para dentro, e fui lá para a salinha vermelha. E quando eu deitei naquela máquina, me colocaram lá, botaram uns aparelhos em mim, eu fiquei olhando ali. De repente eu olhei para a janela vermelha. E quando olhei para a janela vermelha, o Senhor falou comigo naquele leito, dizendo assim, olha, o sangue de Jesus já lhe purificou de todos os pecados. Você não precisa temer a morte, porque você já recebeu vida e vida com abundância. Ah, meu irmão, naquele momento o medo saiu do meu coração. E hoje eu não sinto mais aquele medo mais. Eu não sinto. Mas por quê? Porque o Senhor tirou do meu coração e eu tinha medo de morrer, né? E deixar minha família, meu povo. Falou assim, não, mas Deus falou assim, tranquilo, você está comigo, sua vida está na palma das minhas mãos, você só morre o dia que eu quiser. Então, quando morrer vai chegar, e quando chegar eu já estou pronto, meu irmão. Glória a Deus, seja onde estiver, eu estou com Cristo e não abro, e vou morar com Ele para todo sempre, porque o meu objetivo é buscar o reino de Deus, a sua justiça, para a glória do nome dEle na minha vida e na minha família, e para a vida do rebanho do Senhor. Então é isso que nós temos, que não podemos ter medo, porque a ansiedade traz medo, traz insegurança, mas a confiança traz fé, traz convicção, e nós sabemos que temos um Deus que vive e que reina para sempre na nossa vida, e pode se levantar o diabo e todo o inferno, o Senhor diz, não tenha medo, porque a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. E quem é a igreja? A igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Então o mal não pode predominar sobre a nossa vida. Então no nome de Jesus, nesta noite de campanha, não fique depreciado, pastor, podia ter pegado uma campanha da chave, pastor, podia colocar a campanha do manto. Não precisa, irmão, porque quando
você busca lá em cima, Deus acrescenta aqui embaixo. Quando você foca lá em cima, Deus te surpreende aqui embaixo. Ele conhece as suas necessidades e Ele sabe do que você precisa. Não precisa se ansiar, se preocupar em excesso, mas só confiar no Senhor e saber que Ele cuida de você. Enquanto você dorme, Ele cuida de você. Enquanto você está aqui, Ele cuida de você. Ele cuida dos teus. Ele entra em si na nossa vida. Ele desbarata todo o poder do inferno para nos dar vitória. É por isso que Jesus disse para eu dizer: só uma coisa basta para vocês: procure honrar a Deus, buscar a justiça de Deus, viver como servo de Deus, viver como aqueles que amam a Deus, e com certeza Ele nunca deixará vocês e nunca abandonará vocês. Aonde vocês estiverem, Ele estará com vocês. Aonde vocês chegarem, Ele chegará com vocês. E tudo que vocês necessitarem, Ele estará com vocês para suprir as necessidades da vossa alma e trazer a sustentação sobre a vossa vida, porque Ele é o Senhor das vossas vidas. Então esta noite, creia nisso. Eu vim de lá para cá para te dizer isto: confie em Deus. Ansiedade ou confiança? O que está dominando nossos corações? E eu quero finalizar deixando uma referência para você. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Eu quero deixar aqui para você a sua meditação, 15:13, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Eu peço que você se coloque de pé. Esta vai ser a minha oração aqui sobre a tua vida esta noite. Para que o Deus da esperança encha o seu coração, você que crer, de toda graça, de todo gozo, de toda paz. Porque só tem paz e gozo aquele que verdadeiramente confia em Deus. Porque o Espírito do Senhor, Ele injeta nos nossos corações este gozo e esta paz, mesmo em meio a grandes tempestades que possamos estar vivendo. Ele traz essa segurança no nosso coração, de que nós estamos sendo sustentados por Deus. Passamos pela luta, passamos pela prova, mas com a presença de Deus. Ele diz: eu passarei com você. Se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele passa com você. Se você vai enfrentar o deserto, Ele passa com você. Se vai passar pelo vale, Ele passa com você. Se vai enfrentar os gigantes, Ele enfrenta com você. Ele vai na tua frente para te conceder a vitória. Então levante as suas mãos e comece a orar aqui, porque Deus hoje vai fortalecer a sua esperança, porque a sua esperança não está na terra, a tua esperança está no céu, e o nome dela é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança que nunca morre. Alabachuri candarabia cando e levas. Satanás pensa que vai parar a igreja, mostrando a ansiedade deste mundo, os prazeres deste mundo, mas a igreja de Jesus está firmada com os olhos na glória, no reino eterno de Deus, aonde nós temos total guarda, total proteção e cuidado deste Deus que não dorme, deste Deus que não vacila, mas é o Deus vivo, e em todo o tempo Ele está cuidando de nós. Alabacandarai, Ele está cuidando de você. Lance fora toda a ansiedade e cultive a confiança no Senhor. Cultive, espere, apresente na mão de Deus. Não deixe o medo, o pavor te tomar. Não deixe a angústia te tomar a ponto de você não conseguir glorificar a Deus. Oh Pai, neste momento, Senhor, eu oro com esta amada igreja. Nesta noite de campanha, buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e estas coisas nos serão acrescentadas. O Senhor cuidará de nós, do nosso vestir. O Senhor cuidará de nós, da nossa alimentação, na nossa vida, nossa sustentação de vida terrena. O Senhor estará conosco até o dia do arrebatamento. O Senhor sustentará nós
nós e a nossa casa. Ó Deus, e cortará os laços deste inimigo que ruge como leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas esta noite fortalece a fé, fortalece a esperança. Ó Deus, deixe teus filhos e filhas, e esta noite eles sejam vertidos de gozo, paz e esperança pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, por isso pregamos, nós cremos e por isso oramos, Senhor, porque temos a certeza de que hoje, Senhor, o Senhor marcou esta noite para nos dizer: não tenham medo, não vos assusteis, eu sou o vosso Deus, não vos assombre, não vos assusteis, porque eu vos esforço, eu vos ajudo e eu vos sustento com a minha destra vitoriosa. Oh Deus, então nós tomamos posse desta revelação e te glorificamos, ó Deus, porque tu és fiel, Senhor, tu és fiel e socorre o abatido, o aflito, ó Deus, para trazer o refrigério, para trazer, meu Deus, a paz da vitória. Então assim toca cada um desses teus servos, cada uma dessas tuas servas, ó Deus, seja plenamente abençoada esta igreja que está nos teus 3 primeiros meses, ó Deus, mas o Senhor tem cuidado, Senhor, da tua obra, e o Senhor não tem deixado, Senhor, vacilar. Ó Deus, Pai amado, então, Senhor, ó Deus, continua acrescentando, Senhor, ó Deus, as tuas almas neste lugar, porque enquanto os discípulos oravam, buscavam, viviam a comunhão todos os dias, ó Deus, o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. E assim seja neste lugar, seja sobre este ministério, seja sobre todas essas famílias, a tua bênção, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê que recebeu hoje, levanta suas mãos o mais alto que você puder e aplauda o nome deste Deus que cuida de nós, este Deus que está sempre todos os dias ao nosso lado, nos dando vida, nos dando ar para respirar, nos dando saúde, nos guardando nos momentos difíceis e nos elevando à sua presença, para que possamos estar sentados nas regiões celestes com Cristo, para a glória do seu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoá-los. Eu quero agradecer do fundo do coração de poder ter estado aqui com vocês. Vocês estarão em minhas orações, e eu acredito que o Senhor vos implantou neste lugar, porque Deus tem uma obra grandíssima, pastor Eliezer. Pode lançar as redes, porque tem muito peixe já preparado. Pedro andou a noite toda, lançou rede de um lado do outro, não pescou nada, mas quando chegou na praia, Jesus vai lá, volta de novo e lança a rede de novo. Mas Senhor, não dá, eu trabalhei, não tem mar, amarelo não dá para peixe, o mar não dá para peixe, Senhor. Você pode ir lá que tem peixe, não parece que não tem não, mas tem, já tem reservado. Vai lá, lança a rede. Eles foi lançar a rede. Eu vou lançar, Senhor, mas é sobre a tua palavra. E quando eles lançou, crendo na palavra do Senhor Jesus, foram 153 grandes peixes, meu irmão. Dá glória a Deus aí, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós confiamos nele, Ele age. Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.